Galo e Corinthians, gente. Fim de semana na Neoquímica Arena, em São Paulo. Transmissão Amazon Prime. Esse jogo amanhã, 6h30 da noite. 6h30 da tarde, então vocês acompanham aí na Amazon Prime. E aí o cafezinho, que vem lá de Santos também, ó, junto com o 7 ali, ó. Olha esse rolê da Baixada, hein? Essa turma da Baixada aí não é fácil, não. Samir Carvalho, meu querido, boa tarde para você. Sabe que ontem eu estava aqui no prédio tomando um cafezinho e aí passou um funcionário, um moço, e ele falou, você que apresenta aquele programa com o PVC e tem o cara de Santos. Eu falei, o Mussete, ele falou, sim, mas tem o outro de Santos também. O que fala do Corinthians, eu falei, eu sabia. Ele, o cafezinho. Você tá famoso, meu querido. Samir Carvalho, o que está acontecendo com o Corinthians, hein? Boa tarde, meu querido. Vamos falar desse Coringão, que vem de uma derrota aí muito dura, né, para o Santos. A pior com o Dorival Júnior, né? Levou 3 gols com o Dorival. E está tentando se reerguer aí para enfrentar o Galo. E também, assim, dar uma diluída nessa mini crise que foi o sorriso de Memphis Depay. Sorriso não, ele riu mesmo. Ele riu, Gargalhadas. Boa tarde, Luísa, PVC, Mussete, né? Todos que nos acompanham de primeira. A situação do Memphis, né? O sorriso realmente, assim, dentro do clube pegou mal para algumas pessoas consideraram que pegou mal, outras já acharam normal. Mas existe algumas coisas aí, né? Não é só a questão dele ter dado aquele sorriso quando o Santos já vencia por 1-0. Outra coisa que foi muito indagada internamente é o fato do Corinthians terminar o primeiro tempo perdendo por 2-0 na Vila Belmiro e no intervalo da partida, quando o Corinthians volta para o segundo tempo, todo mundo já esperava o Rodrigo Garro e o Memphis Depay em campo. Mas a substituição foi a entrada do Kaique. Eu fiz esses questionamentos dentro do Corinthians, porque o Kaique... ele não tem intensidade nenhuma. A maior crítica em relação ao Kaique é a intensidade dos mais jovens. E o Corinthians estava perdendo totalmente na intensidade o jogo para o Santos. E de repente vem o Kaique, não vem o Memphis, né, que jogou no domingo. Né? E aí eu apurei dentro do Corinthians que o Memphis estava com medo, estava preocupado de se lesionar. E ele, né, numa conversa lá com os profissionais do clube, ele entendeu que se ele jogasse os 90 minutos ou 45 minutos, ele poderia sofrer alguma lesão e usou como justificativa a partida, né, contra o Atlético Paranaense quando ele volta da outra data FIFA da seleção da Holanda, que ele é escalado como titular e se lesiona ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Enfim, então o Memphis não é só o sorriso, tá? Estou trazendo esse bastidor aí exclusivo e importante para o de primeira. O Memphis também está dando para perceber que ele meio que, né, acaba às vezes escolhendo aí quando quer jogar, os minutos que ele pode estar em campo. É claro que isso sempre, ele não se recusa a jogar, tanto que ele não concordou em ser titular contra o Atlético Paranaense, mas entrou em campo. Mas ele sempre participa das reuniões que vão decidir, né? O PVC, os colegas podem comentar se isso é normal ou não, mas ele sempre acaba sentando ali, conversando, entendendo, não, acho que dá, acho que não dá, e para essa partida contra o Santos, não deu. Ele deu para jogar pouco mais de 20 minutos, mas não voltar para o segundo tempo, viu, Luísa? Então, mas assim, olha só, uma coisa de você participar, ver se eu estou entendendo certo, tá, Samir? Ele podia perfeitamente dizer antes do jogo contra o Atlético Paranaense que ele não tinha condição de começar jogando, né? E contra o Santos, o fato dele não começar jogando te remete ao jogo do Atlético Paranaense, porque ele reclamou de não ter começado jogando, de ter começado jogando. Então, fica uma impressão do que, no ambiente que o Corinthians tem hoje, em que o Memphis ri no banco de reservas, em que o time não consegue vencer, que criou-se um ambiente diferente com a nova diretoria, de parecer que não tem tanta afinidade. A história que eu falei ontem, quando ele saía... Não, o Memphis está saindo com a galera do Augusto e com o filho do Augusto, mas ele conversa em qual idioma? Perguntei eu. Ele já fala o português da quebrada. Ele já fala o português da quebrada. Ele falava o português da quebrada com o filho do Augusto. E agora... O melhor português que tem. O português da quebrada. Como é que fala o português da quebrada?
Então, tá ligado? Ó, esse jogo talvez eu possa entrar aí, viu? Tá ligado, Angel? Pessoa, esse jogo Samir aqui... definitivamente não é da quebrada. Por essa ele não engana. Desculpa, mano. Vocês já viram o documentário do Mano Brown? O documentário eu não vi. É muito bom, cara. É muito bom. Eu ouço o podcast. Não, mas o documentário é muito bom. Como é que é? Das ruas de São Paulo para o mundo. E eu nunca mais vou cantar Lulu Santos igual. Só falta reunir a Zona Norte e a Zona Sul. Porque os Racionais nasceram de dois caras do Capão Redondo com dois da Zona Norte que se cruzavam no Lago São Bento. Falou, só falta reunir a Zona Norte e a Zona Sul, não falta mais, é o Racionais MC. Estou falando por causa da quebrada. O Mano Brown, um abraço ao Mano Brown, e aos Racionais e ao povo da quebrada. Não sei falar o português da quebrada, mas o Mano falava o português da quebrada com os caras. E agora não tem português da quebrada, a impressão é essa. Aí ele não é capaz de chegar numa reunião e falar assim, galera, é o seguinte, não posso jogar contra o Atlético Paranaense. Eu vim lá de Vilna, na Lituânia, não dá para jogar. Ele tem toda a moral para falar isso. Aí, tudo bem, o Dorival também tem toda a moral para dizer assim, cara, mas eu preciso de você nesse jogo. E aí você cria compromisso. Vou pra porrada, vou pro jogo. Depois você não sai do jogo e fala, não era para eu estar jogando. Ou você tá junto ou você não tá junto. E aí, quando um mês depois, ele vem de Amsterdã e senta no banco contra o Santos, num jogo que tinha toda a dificuldade que tinha, e o Santos mete 3-0, e em qualquer momento do jogo aparece uma imagem dele rindo, é inevitável que você junte uma coisa à outra. Porque aí você vai falar que na quebrada ou fora da quebrada, ou você tem comprometimento ou você não tem. Ô Samir, e outros pontos também, né? Como é que ficou esse retorno do Martínez? Se explicou nas redes sociais, falou lá da documentação do filho, mas a diretoria, como é que ficou essa relação agora? A diretoria entendeu, ainda está chateada, faltou uma comunicação melhor? E o departamento médico também, será que pode ter mudança? Sim, departamento médico, informação quentinha, estou subindo agora na minha coluna no UOL. O chefe do departamento médico, André Jorge, pediu demissão, não é mais médico do Corinthians. Acho que depois a gente vai apurar melhor, né, se tem alguma coisa relacionada a Memphis, a Garro, essa questão, né, dos jogadores, enfim, né, o tratamento deles, mas foi uma insatisfação do doutor André Jorge, né, ele entende que não estava muito alinhado ali o trabalho dele com a diretoria do clube, né? Ele também foi contra a contratação, né, do novo médico que chegou em setembro, né, que é o Galotti, né, o Ricardo Galotti, que era médico do São Paulo. Aliás, o Galotti chega para ser o chefe do departamento médico. Ele era o chefe do departamento médico. Ele não gostou, conversou com o Osmar Stabile, e aí o Galotti ele fica como superintendente do departamento médico. E o André Jorge continua como chefe do departamento médico. Apesar ali, né, do jogo de cintura do Osmar Stabile, não convenceu muito o doutor André Jorge, né? Ele entende que o trabalho não estava ali uniforme, eles não estavam alinhados, né? Tanto o novo profissional como ele, mas principalmente a diretoria. É claro que acho que o doutor André Jorge pode falar mais sobre o assunto depois, mas o Corinthians perdeu o seu chefe do departamento médico, o doutor André Jorge pediu demissão, Luísa. Vou mudar de assunto. É importante essa informação dele. Vamos comentar isso aqui primeiro, depois tem uma informação importante. Pode comentar, ele já deu a informação. Você vai falar o quê? Do São Paulo? Do Martínez. Quer que eu fale sobre o Martínez, então, por enquanto? Não fala do Martínez. Eu vou fechar com uma informação importante. Do Martínez, o jogador se reapresentou na quarta-feira, o dia em que o Corinthians jogava na Vila Belmiro, então não tinha ninguém ali no CT, ele treinou com os atletas que não foram para o jogo. Na quinta pela manhã houve a reunião, ele alegou aquilo que todo mundo já sabia, né, que foi um problema ali de documentação com o filho, que ele quer trazer o filho para o Brasil. O Corinthians ouviu e deu 2 multas ao Martínez, né? Uma foi a diretoria que deu a multa, vai ser descontado do salário dele os 6 dias que ele faltou aos treinamentos. E a outra multa foi do departamento de futebol, que é a famosa
caixinha, então ele vai ter que pôr uma grana ali na caixinha dos atletas. Não houve o afastamento e não foi cogitado o afastamento, apurando dentro do clube. O Corinthians sofreu transfer ban, o Dorival não tem elenco para isso. Mas eu acredito que se o Dorival tivesse um elenco mais inchado, né, um elenco maior, ele ia afastar o Martínez porque não convenceu e houve uma irritação por conta exatamente da comunicação. O Martínez demorou para avisar o Corinthians, né, do sumiço nos treinos. O Corinthians voltava aos trabalhos na quarta passada, ele avisou na sexta e depois o Corinthians fez algumas ligações e ele não atendeu. Então isso causou muita irritação. Ele só não foi afastado por conta do elenco, viu, Luiz? Aqui é um elenco hoje escasso, né, o do Corinthians. Mas é da mesma família. Você não consegue criar um ambiente de compromisso.